Fala, meu querido assinante, minha querida assinante deste canal. Hoje eu vou inaugurar um vídeo um pouco diferente do que você está acostumado a ver professores fazendo. Geralmente os professores vêm nas redes sociais para gravar já as conclusões dos seus pensamentos, expor os conteúdos para vocês. Mas, já que eu estou no propósito de gravar vídeo todos os dias aqui para o canal, sempre que possível, ou subir vídeos diários, eu vou gravar também aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou desenvolvendo para chegar às minhas próprias conclusões e pedir, inclusive, que vocês colaborem com isso. Tá? Então, o professor não pode parar de estudar, e se a gente deixar para divulgar só o que a gente está convicto e quase que como a cláusula pétrea intelectual, já introduzindo um pouquinho do que a gente vai conversar, a gente vai falar sobre constitucionalidade, e aí fica ruim, né? Parece que a gente não está evoluindo, a gente só pega o pensamento dos outros assim e vai reproduzindo. E esse vídeo é fruto de uma inquietação é, que tem sido presente nos meus estudos. Eu estou gravando enquanto o Miguel está dormindo aqui, então pode ser que eu tenha que acelerar ainda mais, porque é o tempo que eu tenho hoje, nesse domingão, dia 2 de fevereiro, para falar com vocês. Já falei um pouco desse assunto em um vídeo que ficou até extenso demais, porque eu abordei outros assuntos. Eu estava falando sobre dividendo. Tem um vídeo aqui sobre dividendos desproporcionais, distribuição desproporcional de dividendo, vídeo que eu gravei ontem, não ser doação. E eu queria conversar um pouquinho sobre a inconstitucionalidade do, do PLP 108 e das leis estaduais, na minha opinião, quase todas inconstitucionais nesse particular. E aí eu estou indo ao buscando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se há validação dessas leis nesse particular que eu vou falar aqui com vocês, nas tentativas dos estados ao legislarem encaixar eventos do mundo fenomênico que não são doação no conceito jurídico estrito, emprestando a esses eventos os mesmos efeitos tributários da lei tributária, reconhecendo como um incidente sobre o suporte fático, como se doação fosse, e cobrando tributo de imposto de doação. Então, vou olhar um pouquinho aqui para baixo para ver se o Miguel não acorda, e aí eu acelero aqui a entrega. Mais uma vez, é um vídeo em que eu vou me permitir, vou gravar vários vídeos aqui no canal, provavelmente, sobre os meus estudos. Então, estou estudando um assunto, também vou gravar, vou esperar ter as conclusões, e aí, assumindo o risco, inclusive, de vir gente aqui criticar as minhas ideias, não tem problema nenhum, eu realmente estou estudando o assunto. Então, se as minhas ideias estiverem erradas, que maravilha, alguém vai me ajudar a aprender, me trazendo opiniões em sentido diverso, jurisprudência. Ótimo, fico muito feliz. Esse é o meu intuito, evoluir aqui também. Não só ensinar, mas aprender com a comunidade jurídica. Tá? Um pouco do espírito que nós temos na nossa escola. A Invest Direito, a nossa escola de planejamento patrimonial acessório, tem a maior comunidade de planejamento patrimonial acessório do país, em que nós temos uma formação principal que eu gravei, mas eu recebo professores convidados para dar aulas avulsas todas as semanas na nossa escola de educação continuada e também recebo professores para gravarem cursos. Então, o mesmo pensamento, a mesma ideia, o mesmo assunto, o mesmo tema é trabalhado por mais de um pensador para que o aluno possa ter mais e mais e mais conteúdo sendo entregue e disponibilizado para ele, além de uma comunidade, networking, ensinar sobre vendas, execução técnica e modelagem de negócio. Se você quiser saber mais, na descrição desse vídeo tem um link para você conhecer a nossa escola de planejamento patrimonial acessório. E aí, num vídeo que eu já gravei falando sobre a distribuição desproporcional de dividendos não ser, na minha opinião, doação, eu já falei um pouco do meu pensamento de que essas leis são inconstitucionais. E eu não me recordo de ter visto até então chegar ao Supremo Tribunal Federal e isso ser debatido a nível de inconstitucionalidade dessas leis locais. Não vi, não me recordo. Pode ter chegado, estou estudando. Eu vejo muita coisa chegar ao STJ. Eu vejo muita discussão sobre a ilegalidade das autuações, e não sobre a inconstitucionalidade das leis que justificam as autuações. O fisco sempre faz aquele esforço de, é, na minha opinião, hermenêutico equivocadíssimo, né, de fazer uma interpretação inclusiva no conceito de doação, fazer uma interpretação extensiva
num campo do direito que não permite que se faça isso, que é o direito, o campo do direito tributário. Então, no direito tributário, quando eu olho para a norma de competência legislativa, aqui eu estou expondo meu raciocínio para vocês, tá? Quando eu olho para o direito tributário e construo uma norma de competência legislativa tributária, que é aquela que autoriza um ente tributante a instituir a nível local os tributos nos limites materiais e formais previstos na norma de competência legislativa tributária, eu tenho de ler que o modal deontico que está ali é o permitido obrigar. Então não é obrigado a obrigar. O Estado pode, a nível local, criar um tributo. No caso do TCMD, sobre apenas duas situações do mundo fenomênico descritas na Constituição: sucessão mortis-causa, doação. A leitura em sentido contrário é: se não for sucessão mortis-causa ou doação, é proibido obrigar. Então o Estado está desautorizado, está proscrito, não está permitido, está proibido. É obrigatório não obrigar, é proibido obrigar os cidadãos daquele Estado, os possíveis contribuintes, a pagarem um imposto que não tem um fato descrito na Constituição como possível do Estado utilizar para criação da norma a nível local, criação dos enunciados a nível local. Então, e por que que eu falo, e por que que eu digo isso, né? Porque como é que funciona, como é que eu tenho visto o concatenar de ideias da Secretaria de Fazenda e da defesa desses outros eventos do mundo fenomênico que não são doação serem tratados como doação? É, aí vamos para o doutrinário, né? E aqui eu me permito abertamente ser apedrejado pela academia, mas eu não tenho nenhuma preocupação em ficar pedindo bênção para os doutrinadores do direito civil. Não tenho, entendeu? Se eu quisesse fazer mestrado, doutorado, aí eu tinha que seguir aquela liturgia de ficar segundo fulano, segundo Beltrano, segundo ciclano. Então eles entendem assim, porra nenhuma, eu estou na internet, eu vou expor meu pensamento, quem não concordar, não concorde. E maravilha. Então vamos lá. Então, eles desenham, né, muito coerentemente com o que está previsto no Código Civil, nos elementos, quatro elementos para se caracterizar a doação. Quatro elementos para se caracterizar a doação. Vamos pegar aqui, eu já mencionei um. Vou ficar toda hora fazendo propaganda de um livro aqui para vocês, mas já já recomendei, né, uns estudos dos fiscais. Tem um outro vídeo aqui no canal que é sobre a distribuição desproporcional de dividendos, eu recomendei. E lá se coloca muito bem desenhados os elementos que estão no Código Civil, que são quatro elementos característicos da doação, que é a natureza contratual, então tem que ter um acordo entre as partes, a transferência patrimonial, diminuindo o patrimônio de alguém e aumentando o patrimônio de uma outra pessoa. Esse aumento tem que ser proporcional. Então, eu diminuo o patrimônio de uma pessoa que transfere para uma outra em que aumenta naquela proporção. Eu tenho uma liberalidade, ou seja, quem transfere tem um animus donandi. É um ato voluntário, gracioso, efetuado sem obrigatoriedade jurídica. Tá? E eu tenho a aceitação de quem recebe aquela transferência de patrimônio. Presentes esses quatro elementos, na visão da Secretaria de Fazenda, na visão de quem legisla a nível regional, estadual, é possível que outras situações do mundo fenomênico se subsumam ao conceito de doação. Só que isso não é uma verdade quando a gente aplica também a teoria dos fatos jurídicos. Não é. Porque nós não estamos diante de uma teoria que é simplesmente um gênero e espécie e uma teoria dos conjuntos gênero e de espécie. Não, não é. Porque pela teoria do fato, pela teoria dos fatos jurídicos, né, o suporte fático, caso a norma, caso o conjunto, aí eu estou usando pontes não diferenciava, né, enunciado, enunciado, não. Caso a norma lá em cima, no antecedente, né, ela tem uma nota, por exemplo, um quinto elemento, né, aqui fala quatro elementos. Se ela tiver um quinto elemento que especialize aquilo, eu não posso tratar como se fosse os mesmos efeitos de uma doação, porque ela é um fato jurídico ou um negócio jurídico, um ato jurídico, conforme o descritor de uma norma, no ordenamento jurídico como um todo. Existe algo mais específico para tratar aquele evento do mundo fenomênico, tá? E aí,
meus amados? Por que que é muito importante? Porque, cara, o óbvio precisa ser dito. A gente não tá, por mais que se defina com quatro elementos o que seria uma doação, isso não quer dizer que todas as vezes que presente aqueles quatro elementos eu estou diante de um contrato de doação. Assim, seria o mesmo que dizer, é, sempre que houver, na minha opinião, essa conclusão não é verdadeira. Não é uma conclusão verdadeira. Sempre que houver uma natureza contratual, um ônibus donandi, uma transferência patrimonial, uma aceitação, eu estou diante de uma doação. Não, esses são os elementos para eu entender que existe essa espécie. Mas se houver algo descrito no ordenamento jurídico que presente essas características, existam outras características, e o ordenamento jurídico pinte, imprima sobre aquele evento do mundo fenomênico outro nome, dê outra roupagem jurídica, não fenomenológica, eu não estou diante de um contrato de doação, porra. Não tô. Por mais que a ciência, na linguagem descritiva, ele identifique esses quatro elementos, do ponto de vista normativo, em linguagem prescritiva, se eu tenho outro elemento que se soma a esses quatro, presta atenção, porque qual que é o raciocínio, né? Não, enxerguei os quatro elementos, então é doação. Não, porque se existem outras normas que presentem os quatro elementos e outro elemento deem outro nome, deem outra roupagem no ordenamento jurídico, eu não estou diante de um contrato de doação. Não estou, porque o direito vai tratar de modo diferente aquele evento no mundo fenomênico, pois ele possuirá uma nota distintiva que o faz ter o olhar do direito, atrair a incidência de outro diante de visto como outro fato jurídico. Pronto, vou ficar também doutrinando aqui não, porque o objetivo é apenas expor meus pensamentos. Qual que é o argumento? O argumento que a gente pega contrário são quatro elementos. Então, toda vez que tiver esses quatro elementos é doação. Será? Será que é doação? Porque será que não existem outros fatos jurídicos? Aí eu estou falando lato sensu, que presentes os quatro elementos, mais outros, tenham outro nome em iuris, tenham outra caracterização jurídica? Então, é uma forma de pensar. Por que isso é relevante do ponto de vista de reconhecimento de uma inconstitucionalidade? E aí eu vou, né? Vamos lá, vamos pegar a Constituição aqui. Por que isso é relevante? Fica muito fácil da gente ver que isso é relevante quando a gente. Vamos lá, antes de ir para a Constituição. Isso é importante porque o conceito de doação que é trazido pela doutrina, né, produzida por Secretaria de Fazenda, fiscais, autores, procuradores de Fazenda, não está errada ao dizer que são esses quatro elementos para o contrato típico de doação. Não está errada. A doutrina nacional descreve como contrato de doação esses quatro elementos. É o que está lá no artigo do Código Civil que fala sobre doação. Considera-se doação um contrato entre uma pessoa, em que mais de uma pessoa, então, contrato, natureza contratual, transfere por liberalidade, então tem a transferência patrimonial, tem a liberalidade, que é o ônibus donandi, um direito a uma vantagem para outro. E aqui na redação do 538 do Código Civil atual não tem o aceite, tácito, presumido, não tem, mas lá no Código Civil 16 tinha escrito que ou aceita, né? Que ou aceita, para reconhecer como um contrato de doação, tá? Então, tá errado os quatro elementos? Não, não tá errado. O que eu estou dizendo é, do ponto de vista também da teoria geral do direito, quando nós temos os quatro elementos mais um outro elemento que seja suficiente para a incidência de um outro suporte fático, desculpa, que seja suficiente para a incidência de uma outra norma, eu tenho pintado pelo ordenamento um fato jurídico diverso. Então, eu não posso tão somente utilizar daquilo que outras ciências utilizam, gênero, espécie. Não posso. Porque quando a gente olha o direito do ponto de vista de uma linguagem, eu não posso tratar assim. Quando eu olho do ponto de vista de causalidade jurídica, eu não posso tratar assim. Eu não estou falando de biologia, eu não estou falando de mamíferos, eu não estou falando de comparar um ser humano com um orangotango. Não, eu estou falando de fenomenologia própria de um ramo das ciências humanas
que é o direito, e eu estou falando sobre teoria de ordenamento jurídico, e eu estou falando sobre incidência do antecedente de uma norma jurídica. E eu estou falando sobre a incidência no suporte fático, que tem uma coloração de que é colorido de modo diverso por essa subsunção, essa incidência, quando existe um outro elemento que o distingua, mesmo que presente esses quatro. Não será doação, será outra coisa. E a gente pode, né? Vamos lá, a gente pode tratar a distribuição desproporcional na linguagem do fisco como uma doação, porque presente os quatro elementos, ou a gente pode tratar como algo diferente, pois presente outros elementos que vão ser considerados pelo direito algo diverso que não doação. Um exemplo, a perdão de dívida. Tem várias leis estaduais que trazem o perdão de dívida como fato jurídico do ITCD. Não é constitucional, na minha visão, essas leis. É inconstitucional. A distribuição desproporcional, o perdão de dívida, é inconstitucional. Presta atenção. Por que que se faz todo esse esforço, então, para encaixar como doação? Por que que se faz todo esse esforço para encaixar como doação? Vai lá no artigo, vamos junto ler, né? Comparar o que o legislador constituinte fez. Eu já fiz isso, já fiz essa comparação num outro vídeo que eu falei da distribuição desproporcional de dividendos não ser doação. Mas aqui eu quero que você veja como é clara a diferenciação quando a gente bota um do lado do outro. O que o constituinte fez para doação, o que o constituinte fez para o ITCD e o que o constituinte fez para o ITBI. Presta atenção como é diferente a redação. E a gente, em clima de reforma tributária, quando a gente estuda, a gente tem que se permitir discutir não só à luz da legislação que está sendo produzida na lei complementar, no PLP 108. A gente tem que se permitir não apenas pegar as leis regionais e revisitá-las com base, as leis dos estados, do Distrito Federal, com base nos precedentes que falam se é legal ou se é ilegal. A gente tem que se permitir, já que se foi a Constituição modificar essa espécie tributária, talvez ter esse novo olhar também para discutir velhos temas, velhos assuntos. E por mais que eu não sei se há esses precedentes a nível de STF, mas mesmo que existam esses precedentes, nós vivemos ali que país somos nós para falar de teoria dos precedentes quando a gente vive num contexto totalmente relativista, hedonista, nihilista? Então, se houver que novos e bons advogados guerreiem com essas teses num contencioso, se for da vontade de algum cliente. Essas teses do meu pensamento aqui que eu estou trazendo para vocês e que eu não sei se está certo, não sei se está errado, eu estou só gravando o vídeo enquanto eu estou pensando, tá? Então, quando eu vou lá no artigo 155, inciso 1º da Constituição Federal, e comparo com o que está no artigo 156, inciso 2, eu vejo uma clara diferenciação. No 156, inciso 1, restrito. No 150, desculpa, no 155, inciso 1, mais restrita, apenas com duas hipóteses. No 156, inciso 2, largo, amplo, muitas hipóteses possíveis de serem objeto de exercício da competência legislativa outorgada pela Constituição aos entes tributantes. No 155, o Estado e o Distrito Federal, no 156, o município e o Distrito Federal. Então, bora lá. 155, inciso 1. 155, inciso 1 está falando que cabe aos municípios, cabe aos estados instituir impostos sobre transmissão causa-mortes, doação. Causa-mortes, doação. Ponto. Quaisquer bens ou direitos. Móvel ou imóvel. Quaisquer bem ou direito. Transmissão causa-mortes, transmissão doação. Não tem ali na Constituição, no inciso 155, inciso 1, você não vai encontrar aquisição gratuita, aquisição não onerosa, transmissões gratuitas de todas as sortes, transmissões não onerosas de todos os tipos, espécies, gêneros. Não, não tem. Assim como nós temos para o ITBI lá no artigo 156, inciso 2. Presta atenção como é que está no 156, inciso 2. Olha a diferença. O Constituinte não fez isso. O Constituinte não botou essa larga possibilidade. Não botou. 156. E aí eu tenho algumas outras fundamentações que vêm à minha cabeça do porquê isso não está lá. Pode ter sido simplesmente esquecimento, não pensaram, só colocaram lá e não fizeram, tá? Enfim, existem outras justificativas que nós podemos usar de por que isso não está ali, tá? Mas, ó, 156, inciso 2.
Compete aos municípios instituir imposto sobre transmissão entre vivos, porque a causa mortis é o Estado, qualquer bem, a qualquer título, por ato oneroso, então, se por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Então, qualquer título, transmissões por ato oneroso, quando envolver bem imóvel, ou direitos sobre esses bens imóveis, a qualquer título. Então, o físico costuma dizer: a forma não importa, o nome jurídico que você importa. Será? Será mesmo? Ah, você chamou de tal coisa, mas eu vou reconhecer como doação. Será? Será mesmo que não importa? Porque no 155, inciso 2, fala que é qualquer título. Se eu tenho no ordenamento jurídico brasileiro algo que seja reconhecido pelo ordenamento jurídico como mais especial do que uma doação, algo com mais elementos que se subsumam a uma outra norma para ser reconhecido como outro evento que não doação, eu não posso tratar como se doação fosse. Toda lei, na minha opinião, até então, estou evoluindo o meu pensamento. Pode ser que eu esteja completamente errado e não tem problema nenhum. Esse não é um legal opinion para eu dar para os meus clientes. Não é. Esse é o professor Luiz estudando e eu vou me permitir gravar vídeos no meu canal do YouTube sobre a evolução do meu pensamento, que pode estar completamente errado e que se foda, depois eu vou melhorá-lo. Pronto. Entendeu? Então, quando eu pego lá não espere que eu venha aqui só para falar para vocês assim, é isso e pronto. Não. No 156, então toda lei estadual e a lei complementar que vai ser originada do PLP 108, toda vez que alguém tentar emprestar efeitos tributários para algo que não é doação em sentido estrito, mas que vai ser considerado como se doação fosse, o considerar como doação fosse é trazer para um conceito algo que o próprio direito já trata de modo diverso, portanto, é algo diverso da doação, dando os mesmos efeitos tributários da doação, dizendo que vai incidir como se doação fosse. Ou seja, elasteço a nível de lei complementar e federal que seja, né? E lei estadual, o conceito de doação, que é um conceito estrito, que é um contrato típico e que eu tento emprestar os mesmos efeitos a outros eventos fenomênicos, outros eventos que têm incidência de outras leis societárias, enfim, perdão de dívida, desconto, deságio, compra vantajosa, distribuição desproporcional, atos abre aspas, mera liberalidade, mas que são exercício regular de um direito de propriedade e não é propriamente uma doação. Não é propriamente uma transferência, mas permitir que alguém use, permitir que alguém goze de um determinado benefício, de algum, a própria tentativa de enxergar aquilo como uma doação não é a própria tentativa de enxergar, é emprestar os efeitos como se doação fosse no campo do direito tributário é algo impróprio, na minha opinião, impróprio. Porque eu estou no direito tributário, quando eu falo da norma de competência legislativa tributária, prevalece uma norma geral exclusiva. Se não, e isso é campo ali, é próprio do direito penal também. Então, se há algo, se não há a estrita, se não há a previsão expressa da permissão de obrigar, porque o Estado pode não querer tributar aquilo. Se não houver a expressa previsão da permissão de obrigar, eu leio como proibido obrigar, do ponto de vista de criar a obrigação tributária. Principal ou acessória, então, mas principal aqui. Não há tributo sem lei anterior que o defina. Tá? E as espécies não, as hipóteses, né, principais ali de materialidade, né, estão previstas na Constituição. Então, se não for doação ou se não for sucessão causa mortes, não pode o Estado criar o tributo e TCMD. Não pode. O que você vai ver tecnicamente nas legislações? Considera-se também doação. É o que está no texto do PLP 108. Considerar-se-á também doação. Considera-se como doação os atos tal, 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 tal. Beleza. E aí,
desconto, né? Ah, mas não tem um motivo. Vamos lá. Aí a gente, assim, para não ficar repetindo com o que eu já disse em outros vídeos, não, vamos repetir mesmo. Lá no, tem outros vídeos, né? Eu vejo os argumentos do fisco assim, tá, mas você não tem um motivo econômico para você dar um desconto assim quando é pai para filho. Você não tem um motivo, não tem um motivo econômico, um motivo ali de mercado. Porra, mas no exercício da propriedade privada, no exercício de uma tentativa de se manter a finalidade social da empresa familiar, de manter com as próximas gerações o controle sobre aquele ativo que não apenas gera caixa para a família, mas também faz o bem. O titular original do patrimônio, no exercício dessa vontade, no exercício desse direito legítimo. Se fosse o Estado, estaria tudo bem, mano. O Estado pode entender o que é a finalidade social dos seus bens ao dispor, por exemplo, quando fizer a reforma agrária, ou até dizer que, olha, o particular não está exercendo o direito conforme a finalidade social, mas o próprio particular não pode. Não, isso aqui tem que ficar com a minha família, porque a minha família ela vai preservar os empregos, a minha família, se eu vender em igualdade de condições, se eu vender para um outro, o outro vai mandar todo mundo embora, o outro vai desmantelar a empresa, o outro vai não sei o quê. Então, o preço é menor porque eu quero que eles adquiram com o fruto do trabalho, com os dividendos e tal, eu quero que eles mantenham as atividades, mantenham as coisas. E aí, num outro vídeo, eu uso até como analogia quando se faz os contratos de compra e venda nos institutos de terra para fins de reforma agrária, coloca um monte de condição resolutiva e eu posso contratualizar com condições resolutivas como justificativa por um preço baixo. Não é preço vil, é um preço que, diante de outras intencionalidades, que não apenas a capitalista de receber o dinheiro ali na compra e venda, daquela pessoa que é titular do patrimônio, que poderia inclusive destruir, só que destruir bens imateriais. Se eu tenho um bem material, por exemplo, esse controle aqui da Springer Mideia do meu ar-condicionado aqui, se eu quiser, sendo proprietário desta porra, pegar e tacar na parede e destruir, eu posso destruir. Mas não tem uma finalidade mercadológica. Só que isso aqui é um bem material. Para eu destruir isso daqui é fácil, é só eu quebrar. Mas eu quero preservar esse bem material, assim como eu quero preservar, como proprietário que sou, como titular que sou das minhas empresas, das cotas das minhas empresas, das ações das minhas empresas, a finalidade precípua da empresa, não apenas a geração de lucro, mas também fazer o bem ali, a finalidade social da empresa, que muito se diz hoje aí em doutrina. E eu sei que quem vai preservar esta porra são os meus filhos, são as próximas gerações da minha família. Não vai ser um terceiro que vai vir aqui comprar. E eu quero que aquilo ali fique na mão dos meus filhos. Ah, então a única forma de eu fazer isso é a doação. Não, esse meu ânimos não é um ânimos donandi. Tem algo a mais além do ânimos donandi aqui. Não é só uma transferência patrimonial. Eu não estou fazendo só um planejamento sucessório a nível de eu quero que meus filhos peguem esse patrimônio. Não. Eu quero algo a mais. Eu quero colocar condições resolutivas nesse negócio jurídico. Para que esse algo a mais, quero instrumentalizar através de condições resolutivas isso no negócio jurídico. Para que esse algo a mais seja prescrito aos meus filhos. Então eu tenho um elemento diferenciador. Não é negocial, não é mercadológico. Então, toda vez que não for mercadológico, logo doação será tratado como se fosse. Doação será tratada como se fosse doação. E eu volto a dizer isso. Toda vez que eu preciso que alguém, do ponto de vista da linguagem, diga que algo vai ser tratado como se fosse, putz, não é, cara. Se eu preciso tratar algo como se fosse, não é. Ou é doação ou não é doação. E do ponto de vista da lei, do ponto de vista do direito tributário, do 155, inciso 1, se não for doação ou não for sucessão causa-mortes, é proibido você tributar ITCMD, Estado. É proibido. Essa é a minha leitura, a minha voz aqui gritando para mim, afirmando para mim. É proibido. E a gente tem que se permitir dizer isso e não ficar só na discussão de legalidade, a gente tem que ficar na discussão de inconstitucionalidade. Olha, se eu preciso, no exercício da minha competência legislativa, se eu preciso falar que eu vou tratar como se fosse doação, porque estão presentes os quatro elementos, sim, mas existem outros elementos. O direito olha desconto, por exemplo, como outra coisa, que não doação. Então eu estou querendo, porque talvez, não estou dizendo que estão presentes. Não vou entrar nessa minúcia para o vídeo também não virar uma hora de vídeo aqui de novo. Presentes os quatro elementos, havendo um outro elemento, mesmo que presentes os quatro elementos, se há um outro elemento, se é algo diferente,
pelo artigo 155, inciso 1º da Constituição, na minha opinião, é proibido eu dizer que vou tratar como se fosse porque tem esses quatro elementos. Não, mas existe uma diferenciação, é algo diferente. Se é algo diferente, doação não é. Não estamos nas ciências em que há apenas gênero e espécie. Nós estamos falando de causalidade, é uma causalidade jurídica. Existem outros elementos, existem outras descrições, outros elementos no descritor de outras normas jurídicas que olham aquilo, aquele evento no mundo fenomênico com outro olhar, como se coisa diversa fosse. Então, se coisa diversa é, e eu preciso tratar como se fosse doação, é inconstitucional. É inconstitucional. Porque lá no artigo 155, inciso primeiro, eu não falo a qualquer título. Eu não falo transferências não onerosas, aquisições gratuitas. Não, eu estou falando sucessão causa-morte, doação. Ponto. Então é isso. Esse vídeo também é para eu acompanhar a evolução do meu próprio raciocínio sobre a matéria, sobre o tema, que pode estar errado. Eu posso depois participar de outros debates, receber insights de outras pessoas e falar, cara, você está completamente errado, você está muito doido, muito maluco. Mas, enfim, eu acho que o digital, a internet hoje permite que os professores também apareçam nas redes sociais, apareçam nos seus canais para materializar. Olha só, esse livro aqui, ó, já falei algumas vezes. Leiam, leiam. Falei em outro vídeo, leiam estudos fiscais sobre o TCMD, se alguém tiver acesso, Jefferson Valentim, já recomendei alguns artigos, leiam. Mas eu não concordo com as conclusões. Concordo com algumas premissas, mas não concordo com as conclusões. Não concordo. Então, aqui eu estou colocando a evolução. Não concordo porque eu quero bater o pé e dizer, caralho, você é advogado do contribuinte, por isso eu não concordo. Eu não concordo, porque se eu preciso dizer que algo será tratado como se fosse, é porque eu estou reconhecendo ao mesmo tempo que algo não é aquilo. Não é uma doação. Eu quero reconhecer como se doação fosse. Dar os mesmos efeitos. Ah, mas o nome em iuris não importa. Importa, porque no 156, inciso 2, o Constituinte falou a qualquer título. E falou toda a transmissão não onerosa. Então ele foi mais largo. Ele não especificou um conceito. Porque o nome em iuris, se eu disser nome em iuris é algo irrelevante. Putz, eu tô. Ai, meu Deus do céu. Só quem não é advogado para falar isso. O nome em iuris importa, importa muito. A forma importa, importa muito. Só pela forma diferente, só a forma pode ser um elemento diferenciador para fins de subsunção de uma norma jurídica. Putz. Então, assim, tô aqui documentando para mim mesmo a evolução do meu pensamento, do meu raciocínio. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se você quiser acompanhar os nossos estudos sobre a reforma tributária, que estão a pleno vapor, lá na nossa escola de planejamento patrimonial e acessório, que é em Justiça Direito, que tem uma formação principal, que tem vários professores que são convidados para dar cursos, inclusive fiscais dão aula lá na nossa comunidade, na nossa escola, para você estar lá nesse ambiente de aprendizado, em plena discussão da reforma tributária, que está. Você tem a possibilidade de contribuir, inclusive, com a construção dos precedentes que se formarão aí a respeito dos enunciados que estão sendo publicados agora no texto reformista, não só da Constituição, mas na regulamentação da reforma. Se você quiser estar lá ombreado por pessoas inteligentes, com crítica e com bagagem teórica para poder discutir, tá? E aqui nesse vídeo eu vou me permitir gravar outro sobre o mesmo assunto. Aí eu trago um pouquinho mais, né, de teoria geral do direito, falo Ponce de Miranda, falo de Norberto Bobbio, que eu falei aqui, modais deônticos reiterados, revisito ali a minha paixão da época de graduação, em que eu estudava teoria geral do direito, comia, fiz só de página de bibliografia, tem mais de 20 páginas de monografia, só com teoria geral do direito. Volto lá para os argentinos, volto lá para os espanhóis, Alchurron, Buliguin, Eduardo Garcia Mainez, volto para galera os austríacos, eu não consigo pronunciar, o Von Ritt, vamos para Canutilho, vamos para. Enfim, se for para voltar a arrotar com conteúdo com base em alguém que já escreveu, a gente também tem bagagem para fazer isso. Mas o objetivo desse vídeo aqui é eu mais trazer as minhas bases de pensamento para mim mesmo. Então, espero ter ajudado vocês também. Vocês que são advogados, desenvolvam as teses. Se vocês não concordarem com nada do que eu falei aqui, fiquem à vontade, coloquem aqui nos comentários. E se você quiser estar num ambiente de aprendizado, de planejamento patrimonial acessório, claro, dando soluções que funcionam para você,
E esse aqui não é um legal opinion para você dar para o seu cliente, ok? Se você quiser saber qual que é o nosso legal opinion, como é que a gente se posiciona quando tem esse movimento mais conservador, lá na escola a gente ensina isso também. Então, aqui na descrição vai ter o link da Invisto Direito, nossa escola de planejamento patrimonial acessório. Espero que você se você não se inscreveu ainda também nesse canal, se inscreva nesse canal e ative as notificações para você receber todas as vezes notificação quando a gente subir algum vídeo aqui e você ir estudando junto com a gente também através deste canal no YouTube. Um abraço, até o próximo vídeo.